Paz do Senhor, meus irmãos. Glorifico a Deus por mais uma noite poder entrar no seu lar e aqui nós adorarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Nessa noite o propósito é aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Espero que você esteja bem no seu lar. Meu desejo, o desejo do meu coração é que você esteja saudável e, se não, a grandeza de Deus é sobre sua vida, pois nós vamos orar por você nessa noite. Amém? Peço oração ainda pela vida do nosso irmão Joel, nosso irmão Lenice. Peço oração pela vida do nosso irmão Levi. Peço oração também pela vida do nosso irmão Alcides, que a graça do Senhor venha cobrir os santos com saúde. Amém? Oremos ao Senhor. Amantíssimo Deus, eterno Pai, nós o engrandecemos pelo seu amor, pela sua misericórdia. Senhor, meu Deus, eu peço a Ti que a Tua virtude, Senhor, meu Deus, seja sobre a vida dos Teus servos. Toma a vida, Senhor, meu Deus, do Teu servo Joel, Tua serva Lenice, o seu lar, a sua casa, os seus filhos. Pai, venha guardá-los pelo Teu poder. Que o milagre, Senhor, meu Deus, venha sobre a vida dos Teus santos, Senhor, dando força, Senhor, meu Deus, e revitalizando sua saúde. Toma a vida, Senhor, meu Deus, Teu servo Alcides, que a Tua bondade e graça o cubra, que a sua misericórdia o envolva. Pai, eu peço ainda, Senhor, pela vida, Senhor, Teu servo Levi, Senhor, continue, Senhor, meu Deus, trabalhando no seu metabolismo, Senhor, meu Deus, que o Senhor, através do seu amor, dê vitória ao Teu servo. Pai, toma o nosso culto nessa noite. Pai, receba a nossa adoração. É o que te pedimos, em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém, Senhor Jesus. Neste momento, nossa irmã Amanda estará adorando ao Senhor com 2 louvores. Amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar a Deus com o hino de número 10. Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono é nos céus. O universo lhe pertence. Glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Nós ao Santo Espírito 1000 louvores por seu dom, por sua graça tão imensa. Glória a Ele é bom. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória, glória ao Pai bendito. Glória, glória a Jesus. Glória dai ao Santo Espírito, ao Deus Trino, nossa luz. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Amém. Vamos louvar a Deus também com o hino de número 577.
Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Amém. Agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe a nossa irmã Amanda, Deus abençoe o nosso irmão Washington, que adoraram o Senhor tão sublimemente. Queridos, vamos ler a palavra do Senhor, livro de Marcos, capítulo 2, nós vamos ler do verso 3 até o verso 17, o chamado de Levi. Hoje nós temos uma participação especial, direta de Portugal, alegrando muito meu coração. Quando falei com ele a semana próxima passada, ele se dispôs a trazer a nós esta reflexão. Deixei livre o tema e ele nos mencionou que trabalhará o chamado de Levi. Então, livro de Marcos, capítulo 2, a partir do 13 até o 17. Vamos ler. De novo Jesus foi para junto do mar, e toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletaria, ele disse: segue-me. E ele se levantou e seguiu.
Achando-se Jesus à mesa, na casa de Levi, estava junto com ele os seus discípulos e muitos publicanos e pecadores, porque este era muitos também o seguiam. E os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe com publicanos e pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus disse-lhes e respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim para os justos, mas sim para pecadores. Amém? Esse texto será trabalhado agora pela vida do nosso irmão William, que você possa aprender um pouco mais sobre este chamado e que a graça do Senhor venha se manifestar através da leitura, do raciocínio, da vida do servo do Senhor neste momento. Amém? Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz. Estou muito feliz em poder ter essa oportunidade de falar com a igreja, com vocês, nesse tempo de pandemia, de crise, né? Aqui onde a gente está, fomos bastante afetados pela pandemia, mas graças a Deus estamos retornando à vida normal, né? O verão já está chegando aqui em Portugal e nós estamos retomando a nossa vida, nossos afazeres. Eu queria agradecer pelas orações da igreja, né? As coisas estão se encaminhando. Eu estou muito feliz porque o Senhor tem guardado a gente aqui. Eu não parei de trabalhar, continuo trabalhando. A crise não tem afetado muito a gente, né? E estamos conseguindo aos poucos o que o Senhor tem prometido para a gente. Quero agradecer ao pastor Ival pela oportunidade de poder trazer uma palavra para a igreja, faz tanto tempo. Às vezes a gente usa um escudo, irmãos, contra a saudade, a vontade de voltar, né? Porque eu cresci aí, minha família está quase toda aí e a saudade é um pouco complicada de se manter, né? De segurar. Então, às vezes eu seguro um pouco para continuar indo até onde o Senhor tem nos levado. Quero também avisar para os irmãos que nós temos uns planos de passar as férias aí, que os irmãos orem pela minha família, por mim, para que em breve a gente possa se encontrar aí, tá bem? Tô firme na igreja, agora a igreja está voltando a ter culto presencial. A gente estava tendo culto online, mas graças a Deus está dando tudo certo. Amém? Queria compartilhar um estudo com os irmãos, um estudo que chama muito a minha atenção. Já há alguns anos atrás estudei um pouco sobre ele e eu queria compartilhar com os irmãos sobre o chamado de Levi, né? Se encontra em Mateus, no capítulo 9, também em Marcos, no capítulo 2, né? Eu vou ler em Marcos, que é a versão que eu tenho salvo aqui. Amém? Estava salvo. Marcos 2, a partir do verso 13. É a versão na linguagem de hoje. Jesus saiu outra vez e foi para o lago da Galileia. Muita gente ia procurá-lo e ele ensinava a todos. Enquanto estava caminhando, Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Então disse a Levi: venha comigo. Levi se levantou e foi com ele.
Mais tarde, Jesus estava jantando na casa de Levi. Junto com Jesus e os seus discípulos estavam muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama que o seguiam. Alguns mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, vendo Jesus comer com aquela gente e com os cobradores de impostos, perguntaram aos discípulos: por que ele come e bebe com essa gente? Jesus ouviu a pergunta e disse aos mestres da lei: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Essa parte que Marcos narra aqui, ele chama Levi, né? Em Mateus, no capítulo 9, vai falar sobre Mateus. A mesma pessoa, é o apóstolo, né? O discípulo que Jesus chama entre os 12. E ele tem um pouco a diferença dos demais, que ele é um cobrador de impostos. Essa passagem, irmãos, ela vai ser bem após Jesus curar um paralítico que ele é socorrido pelos seus amigos, né? Os amigos ouvem a notícia que Jesus está em Cafarnaum e correm depressa para que Jesus possa curá-lo. Essa cena é bem engraçada que Jesus está dentro da casa, provavelmente de Pedro ou de Tiago, ou propriamente dele, né? Mas provavelmente de Pedro. E tá cheio de gente, e as pessoas que estão querendo ouvir, e é novidade, né, perguntando quem é que está falando, e esses amigos vêm e não conseguem achar um jeito de chegar até Jesus, e eles olham para o telhado e, né, pensam, a narrativa dá para entender isso, e eles vão e abrem o telhado e descem o paralítico pela corda, e pela fé deles, Jesus cura o amigo, cura o paralítico. E uma cena bem impactante nisso também é que Jesus, ele não cura dizendo assim, está curado. Ele diz assim, filho, o seu pecado está perdoado. E os fariseus estão lá fora ouvindo, né, Jesus falar. E quando ouvem isso, Jesus vê o que tem no coração deles, o pensamento deles. E fala assim, vocês acham estranho dizer, filho, perdoados estão o seu pecado? Ele fala assim, e para que vocês vejam que o Filho do Homem tem poder na terra, ele diz, toma tua cama, levanta e anda. Né? E a gente entende que Jesus, ele mostra sua autoridade como o Filho de Deus nessa hora. E logo após essa cena, Jesus, ele sai dali e ele passa pela coletoria. Normalmente a coletoria das cidades era na entrada e na saída da cidade. Né? Os impostos das pessoas eram cobrados pelos romanos, né? Israel, nessa época de Jesus, ele era vassalo, ele era escravo do Império Romano. E tinha o rei Herodes, né? Que era um rei escravo, ele era como para dizer em nosso brasileiro, ele era um capacho de César, do imperador. Então, eles tinham esse cobrador de imposto. O que ele era? Ele era uma pessoa que ele era um judeu e ele cobrava o imposto do próprio povo, né? E ele era odiado por isso. Eles eram chamados de publicanos, né? E as pessoas dizem a tradição que as pessoas cuspiam quando eles passavam, né? Que as pessoas blasfemavam e eles eram muito odiados. E Mateus é esse tipo de pessoa. E uma coisa que a gente tem que apontar nisso, Jesus, ele sai dali, provavelmente sai da cidade, e ele passa por ali. Ele olha e vê Levi, né? Ele vê Mateus, e ele diz assim, venha comigo. Um ponto para marcarmos aqui, irmãos, Jesus, ele passa e olha o que ninguém gosta de olhar. Né? O povo judeu, eles evitavam esse tipo de contato, ele evitava esse tipo de pessoas, ele evitava estar junto com esses publicanos, esses cobradores de impostos. Por quê? Porque essas pessoas eram odiadas. E Jesus, ele passa por ali e olha onde ninguém gosta de olhar. Sabe aquele lugar que você não gosta de ir, né? Que as pessoas aqui não gostam de estar, né? Ninguém gosta de estar numa fila de um banco para pagar conta. Ninguém gosta de estar no fiscal. Ninguém gosta de estar num pedágio, né? Sempre uma coisa que
nós evitamos de ter gasto, de ter cansaço. Levi estava num lugar aonde o quê? Que mostrava todo o poder de Roma, né, diante dos povos, mostrava toda a fraqueza de Israel, toda a derrota de Israel, né, e ele estava ali, era um judeu e cobrava. Mas Jesus, ele olha para Mateus, ele olha para Levi e chama, venha comigo, né? E, irmãos, Jesus, ele consegue enxergar além daquilo que as pessoas olham para nós. Jesus, ele consegue olhar para aquilo que as pessoas olham superficialmente, olham por fora. Jesus, ele olha dentro da pessoa e vê o que Mateus poderia se tornar, né? Tem um psicólogo brasileiro, Augusto Cury, ele dá algumas definições de cada apóstolo, né, no livro que ele fala sobre Jesus, e ele fala um pouco sobre Mateus, a forma como ele escreveu o Evangelho, a forma dos detalhes, a visão como ele vê. E a gente pode notar que ele era uma pessoa detalhista, né? Igual Lucas. Lucas era médico, ele escreve o Evangelho com detalhes, com datas, com locais, localizações, tudinho. E Mateus, ele dá esse tipo de informação também, não tanto quanto Lucas, que Lucas é um médico, é uma pessoa estudada, dá mais coisas, mas Mateus, ele provavelmente, para ser um publicano, ele não era qualquer pessoa, ele teria que ter uma confiança, ele teria que ter um talento a mais, ele teria que ter algo que fosse útil para o Império Romano, útil para as pessoas. Talvez ele era bom com número, talvez ele era bom para lembrar de memória, talvez ele tinha algumas qualidades, né, que fizeram que Roma olhasse para ele e colocasse ele acima do povo para cobrar impostos. Mas essa posição dele estar não garantiu muita coisa para ele. E o próprio Augusto Cury, ele analisa que ele era um pouco detalhista, ele era um pouco, né, uma pessoa que olhava, ela conseguia marcar, né, pelas palavras que ele analisa. Ele é um psicólogo, eu não sou, mas a gente tira um pouco pelo que ele fala. E Mateus, ele escreve isso no Evangelho, ele escreve uma forma de Jesus bem diferente de Marcos, bem diferente de Lucas, né? Diferentemente de João, né? João é incrível, mas Mateus, ele escreve o Evangelho olhando para Jesus como aquele rei, aquele Messias esperado. Ele começa a procurar e a escrever para que o leitor possa entender que Jesus é o Messias. E quando a gente vê, quando Jesus chama ele, a gente vê a disposição dele, né? Talvez não foi a primeira vez que ele viu Jesus, provavelmente não, ele deve ter visto Jesus mais vezes, mas nós vemos que a primeira vez que Jesus olha para ele, Jesus chama. Esse chamado, irmãos, ele é bastante atraente, né? Ele é bastante convidativo. Venha comigo. Venha comigo. Mateus, ele não pensou duas vezes. Ele levantou-se, deixou tudo para trás e foi. Jesus, ele olhou além daquilo que o povo judeu via, além das qualidades que o Império Romano via. Ele olhou e viu alguém que conseguia enxergar quem Jesus era. Irmãos, o chamado de Cristo não é pelo que você é, nem pelo que você faz, nem pela qualidade que você tem, né? Quantas faculdades você tem, ou quantos anos de experiência você tem, ou quantas línguas você fala, ou quantas vezes você profetizou, ou você curou. O chamado de Jesus para a pessoa é como você enxerga ele pelos seus olhos. Ele conseguia ver em Jesus, a gente olha no Evangelho, né, o que Jesus vê nele, ele conseguia ver o Cristo, o Messias, ele conseguia ver quem era aquele homem que o chamava. Esse é o real motivo. Jesus, ele procura isso, que aqueles que olhem para ele saibam quem ele é. As qualidades, irmãos, os defeitos, isso aí todos nós temos, mas Jesus, ele não procura isso nas pessoas, ele procura aquilo que as pessoas mais necessitam. Ele procura o quê? Ele. Se você consegue olhar para você, se você consegue olhar na sua vida e as pessoas conseguem olhar para você e ver Jesus, conseguem ver as marcas de Cristo, conseguem enxergar quem é essa pessoa maravilhosa que te chama, que te chamou, esse é o primeiro passo para o chamado. Jesus, ele veio ao encontro de Levi
aonde ninguém queria passar. Todo mundo devia imposto. Né? O Império Romano, pelos textos bíblicos, né, a gente consegue ter uma ideia, pela história a gente consegue ter uma ideia que eles pesavam em cima do povo para que o povo pagasse os impostos, pagasse as finanças, pagasse as coisas, para que os povos que eram dominados por eles não pudessem prosperar. Né? Enquanto as pessoas trabalhavam para que o império fosse erguido, o império colocava mais impostos. Né? É algo que nós vemos que não é diferentemente dos dias de hoje. Né? Pagamos muitos impostos, pagamos tantas coisas, em qualquer lugar do mundo, irmãos. É no Brasil, é aqui em Portugal, é na Europa, é na América. As pessoas impõem muito encargos em cima das pessoas. E quando nós também, né, olhamos pessoas que estão tentando tirar o nosso suor, tentando tirar aquilo que a gente demorou para conquistar, essas pessoas já se tornam odiadas, né, por nós. Jesus disse a Levi: venha comigo. Levi se levantou e foi com ele. Mais tarde, Jesus estava jantando na casa de Levi. Irmãos, nós temos a ideia de que Mateus ele fosse uma pessoa odiada. Talvez ele odiaria, né, os judeus também. Talvez ele, por estar nessa posição, ele gostava de ver, né, o seu povo sofrendo. Dá para pensar muitas coisas. O texto ele narra, né? Mas assim, essas interpretações dá para a gente entender que ele poderia ser assim. Mas quando nós vemos que Jesus o chama, nós vemos assim que ele levanta e ele convida Jesus para ir na sua casa. Nós vemos que os fariseus iam até Jesus e indagavam, perguntavam tudinho, mas não queriam sentar-se com ele, não convidavam ele para ouvir as suas palavras, para ver o que ele fazia. E Mateus, ele ouve o chamado, ele levanta e chama Jesus para ir jantar. E ainda, além dele chamar o Senhor para sua casa, ele chama mais pessoas, né? Ele chama outros publicanos também que eram odiados como ele pelo povo. Ele chama outras pessoas que, ao olhar do povo, né, ao olhar dos mestres da lei, ao olhar dos fariseus, eram pessoas detestáveis. Ele chama e até a sua casa e põe essas pessoas para ouvir o Senhor. É isso que o Evangelho causa em nós, irmãos. O chamado de Jesus na nossa vida, esse chamado que Jesus ele causa em nós, né? Quando ele diz: venha, levanta, venha comigo. Quando ele te chama, o nosso coração ele entra num fervor, numa vontade de querer espalhar. Esse Jesus é tão grande, é tão imenso que ele não pode ficar só para mim. Ele não pode ficar só aqui. Ele precisa ser ouvido, ele precisa ser anunciado, as pessoas precisam saber quem ele é tão maravilhoso que as pessoas precisam conhecê-lo, as pessoas precisam saber que é ele, as pessoas precisam conhecê-lo. Talvez foi essa ansiedade que Levi teve, porque não somos diferente dele. Quando nós ouvimos o Evangelho, quando nós sentimos a presença de Deus, quando esse poder entra em nós, queremos compartilhar. É isso que o Evangelho causa. E Levi, ele teve essa sensação, ele foi chamado por Jesus, chama Jesus para ir à sua casa, e ele ainda chama seus amigos, que também eram como ele, odiados, para falar: houve um homem que olhou para mim e eu estava lá, ele não cuspiu onde eu passei, ele não me xingou, ele não me ofendeu, ele disse: venha. Ele olhou para mim de uma forma diferente, e ele olha para vocês também, e ele chama os amigos. E Jesus janta, está lá com muitos cobradores de impostos e os pecadores, né? Essa frase pecadores, né? Ninguém gosta de ser chamado de pecador, né? Somos todos pecadores. Mas quando a pessoa fala para você pecador, parece que os seus pecados é colocado na sua cara e você fica meio acuado, aí você já quer apontar o pecado do próximo, né? Causa isso em nós. Mas Jesus, ele está lá com os cobradores de impostos e os pecadores, jantando, se alegrando, dizendo, né? Revelando quem ele é, falando das boas novas, se alegrando. Como o Jesus que nós conseguimos enxergar, uma pessoa que vai a festas, uma pessoa que ele anda com quem quer andar com ele, uma pessoa que anda com criança, que fala com mulheres, uma pessoa totalmente atípica daqueles mestres que estão naquele período, naquele tempo que ele veio.
né? Talvez hoje esperaríamos como um Jesus de terno e gravata, né? Nada contra, não estou dizendo de roupa, mas o padrão que a gente espera, né? Jesus no púlpito, sentado, né? Com toda a pompa. Esperaríamos assim, se ele fosse assumir novamente a forma humana e fosse no culto. Mas nós vemos que Jesus ele era totalmente diferente do que as pessoas esperavam. Talvez Jesus fosse hoje na nossa igreja, ele sentaria no último banco, ele ficaria lá com as crianças na salinha, ele ficaria do lado de fora conversando com os irmãos, ele estaria no meio das irmãs mais idosas, ele estaria com os irmãos, ele estaria onde ele se sentiria bem, aonde as pessoas menos esperavam, ele estaria. É esse Jesus que Mateus quer que os seus amigos enxerguem também. É esse Jesus que viu ele e que Mateus ele quer também para que as outras pessoas vejam esse Jesus. Aí é o problema, né? Jesus está lá no jantar, ele está com os publicanos e pecadores e vê os mestres da lei. Irmãos, o segundo passo do chamado é você entender e assumir que você não é mais o mesmo. Quando Jesus ele te chama, não tem como mais você ser aquela pessoa que você era. Os fariseus eles entram e perguntam aos discípulos, né? Por que seu mestre come com publicanos e pecadores? E Jesus ouviu a pergunta e nem deixou os discípulos responder e pergunta, os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Irmãos, nós vemos que ele veio para aqueles que realmente necessitam. Ele veio para aqueles que realmente necessitam dele. Aquelas pessoas que se julgam melhores do que as outras não precisam de Jesus. Aquelas pessoas que se julgam melhores do que as outras em tudo não precisam de Jesus. As pessoas que se sentem bem, as pessoas que não pecam, né, se existem essas, as pessoas que estão vivendo a sua vida sem nenhuma dificuldade, essas não precisam de Jesus. Jesus veio para nós, irmãos, para aqueles que querem buscar o melhor, e Ele é o melhor. O sofrimento, a dificuldade, eles conseguem abrir o olhar do ser humano, né? O livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, ele mostra que a vida é uma ilusão. A vida é uma ilusão, as coisas a se conquistar é uma ilusão, trabalhar demais é ilusão, trabalhar de menos é ilusão, amar muito é ilusão, não amar é ilusão, tudo que excede, tudo que falta é ilusão. E vemos que a vida é esse mundo de ilusões. Mas quando Cristo vem, Ele traz a nossa vida para a realidade. E o sofrimento, ele ajuda as pessoas a ver essa verdade. Porque assim, a festa, a alegria, né, o prazer, eles colocam as pessoas numa cegueira que não conseguem ver o caminho da perdição, o caminho da queda. Então, as pessoas não conseguem ver. A ilusão, ela afeta isso. Mas quando o sofrimento vem, as pessoas buscam algo, elas esperam que isso mude. E Jesus é isso. Essa é a esperança viva, né, que consegue preencher o ser, consegue preencher o coração do homem, consegue ir naquilo que a pessoa mais precisa. Jesus, ele vai ao encontro. Mateus, provavelmente, ele era rico. Provavelmente, ele tinha muito dinheiro, ele tinha as melhores roupas, ele tinha a melhor casa, ele tinha tudo que uma pessoa queria naquela época. Talvez ele seria uma pessoa milionária hoje. Ele tinha tudo isso. E ele era odiado. Faltava algo para ele. Mas Jesus, ele vem, ele não olhou para isso. Ele não olhou se ele tinha conta gorda no banco ou se ele não tinha. Ele não olhou nada. Ele só disse, venha. Venha. E a resposta ao chamado é o que muda a nossa vida, é o que muda a vida do próximo. Como nós respondemos ao chamado de Jesus. É difícil, nesses últimos dias, as pessoas vivem tão sufocadas, as pessoas vivem tão isoladas que
não consegue ouvir a voz do Senhor, não consegue entender o chamado de Jesus. Jesus, ele quer, irmãos, como diz o pastor Miguel, que é o pastor da igreja que eu frequento, Jesus, ele quer as pessoas. Ele quer que o reino dele seja cheio de pessoas. Ele quer que nós vivamos em amor, amando uns aos outros. Ele não quer que nós vivemos a construir templos, a construir casas, a construir coisas, a vestir as melhores roupas, a conquistar as melhores coisas. Não, Jesus, ele quer que nós passamos o nosso tempo, a nossa vida em comunhão, vivendo um com o outro. Nossa, irmãos, eu olho para o chamado de Levi, a disposição dele, a atitude dele, e eu entendo que é essa a reação que Jesus quer de nós. Que nós ouvimos a voz dele, para que nós possamos ouvir a voz dele e responder, né? Levar as boas novas, compartilhar com as pessoas o melhor que há no mundo, que é Jesus, o melhor que há em toda a terra é Jesus, é isso que ele quer. Às vezes precisamos voltar às bases do Evangelho, né? Às vezes queremos ouvir coisas teológicas, né? Enigmas do Apocalipse, queremos ouvir, né, questões difíceis que a Bíblia não fala abertamente, claramente, mas às vezes nós estamos só perdendo tempo. E o que é o simples, que é amar, que é brincar, que é se alegrar, que é conversar, que é falar, que é estar junto, chorar no ombro um do outro, conversar, compartilhar. Deus nos chamou para isso, irmãos. Passemos igreja, passemos um corpo vivo. E um corpo vivo fala, se mexe. Um corpo vivo que possa atuar, irmãos. Não é ir a ferro e fogo com o evangelho, que as pessoas engulam seco. Mas é mostrar o que as pessoas mais necessitam. O que as pessoas mais necessitam. Que é um abraço, que é uma palavra, que é uma oração. Que é coisa simples. O evangelho é simplicidade, irmãos. É um convite para jantar. É um convite para estar perto. É um convite para estar junto. Aleluia. Glória a Deus. É um convite para que nós possamos estar vivendo essa vida. O tempo passa e as mortes vêm, né? Essa pandemia, ela serviu para vermos que quão frágeis somos, né? Vivemos, vamos comprar casa, carro, apartamentos, vamos comprar, passear, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E talvez dentro de casa não falamos um com os outros, pai não fala com o filho não fala com a mãe não fala com a avó, não fala com a sogra, a família desunida e as pessoas querendo buscar algo para encher o seu ego, encher a sua vida, encher, né, de prazer, e o tempo passa. E quando vem chegando a idade, né, quando vai passando o tempo, a gente vê, poderia ter aproveitado. Eu fico pensando agora, estou aqui tão longe de vocês, e fico pensando, eu poderia ter falado mais. Eu poderia ter tocado mais, tocado melhor, me empenhado melhor. Eu poderia ter estudado mais. Eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. E tanta coisa se passou e o tempo passou e eu ainda estou aqui. Poderia ter evoluído mais. Poderia ter contribuído mais para o reino. E a vida é assim, irmão. A gente fica, e a vida passa e, nossa, eu poderia ter abraçado mais os meus jovens, eu poderia ter conversado mais, eu poderia ter investido mais, eu poderia ter tido mais paciência, eu poderia ter ouvido mais, eu poderia ter conversado mais. Nossa, eu poderia ter saído mais, eu poderia ter aproveitado mais o que o Brasil tem, poderia ter aproveitado mais o que Guarulhos tem, o que São Paulo tem, poderia ter feito isso, né? E vem esses pensamentos. E talvez estou aqui, ainda não fiz nada, e nossa, eu poderia ter aproveitado, estou quase um ano aqui, e poderia ter feito aquilo, poderia ter feito isso, e vem esses pensamentos. Mas, irmãos, o passado, ele já foi. O futuro não existe. O que existe é o agora. E o Senhor, ele quer agora. Como ele disse a Levi, venha. Levi não pensou duas vezes, vou amanhã, né? Amanhã eu vou. Ele foi, ele abandonou tudo e foi. Ele foi, e ele reagiu como? Ele chamou seus amigos, ele chamou aquelas pessoas que o povo não gostava, que o povo odiava, e chamou para ouvir o evangelho. É isso que o Senhor, ele tem para nós, irmãos. Que nós possamos ser amigos, que nós possamos ser famílias,
que nós possamos ser o reino de Jesus, o reino de Cristo, o que Ele quer, irmãos, que nós falemos às pessoas, que nós levamos Ele às pessoas, e não com uma forma de impor as pessoas para que sigam o Evangelho. Ah, você vai para o inferno se você não ouvir, você é um pecador, um miserável, né? Como os fariseus faziam. Não, mas Jesus, Ele foi e falou, eu sou o médico, eu vim para você mesmo, que precisa. Eu sou isso, eu tenho aquilo, não dá para mim ir para a igreja. Não, Ele veio para você também, vamos lá, vamos caminhar. Uma coisa que eu gosto muito aqui na igreja de Portugal é que, claro que tem doutrinas e doutrinas e doutrinas, né? Mas uma coisa que eu gosto aqui é que as pessoas entram na igreja, elas não são proibidas a nada. Elas não são impostas a nada. A pessoa é livre, né? A pessoa, ela tem um convite, ela escuta a palavra, a pessoa ela faz o que ela quer, a roupa não importa, né? Não importa, você entra, você se sente bem. Claro que tem coisas como todas as igrejas têm, mas é uma coisa que é bem diferente, né? É bem diferente do Brasil. Eu vejo que é bom. As pessoas, elas são livres, elas entram na igreja, né? Elas não são impostas, você é um endemoniado, você é um pecador desgraçado, sai daqui, senta ali, não sei o quê. A pessoa, ela entra e ela consegue olhar para a igreja e ver o quê? Que ali são amigos, é família, né? As pessoas param para te ouvir. Quando eu cheguei na igreja, no primeiro dia, assim, as pessoas começaram a perguntar onde você é, começaram a se importar comigo, e eu fui vindo na semana seguinte, as pessoas começaram a querer saber, né? Começaram a me envolver, e já, quando eu vi, eu já estava envolvido. E não só eu, mas os outros irmãos também. Querer saber, se importar com o próximo. É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos. Irmãos, espero que o Senhor tenha falado ao seu coração, como falou ao meu. Espero que você tenha escutado essas palavras. Espero que você escute o chamado de Jesus na sua vida, assim como Mateus ouviu. E ora o homem que ele se tornou, né? 2000 anos se passou e nós estamos aqui falando dele. Que você possa ouvir a voz do Senhor, que você possa atender o chamado, mas não só levantar a mão, mas ir trazer as pessoas até Jesus. Trazer as pessoas até Jesus. Amém? Quero agradecer ao pastor Lorival. Muito obrigado pela oportunidade. Dizer que eu estou com muita saudade da igreja, com muita saudade dos irmãos. Irmãos, se eu não respondi as mensagens no WhatsApp, assim, eu troquei o WhatsApp. Estou com o número português aqui, ainda estou com o número do Brasil, mas fica mais com as meninas, com as minhas filhas, né? Que elas perderam o contato, o número do Brasil, e elas estão usando. Então, se você quiser falar comigo, mandar uma mensagem, manda no número português que eu tenho. Tá com a minha mãe, se você quiser. Tem alguns amigos aí que tem. Pode me chamar, né? Mas eu vou falar a verdade. Pega o número da Daiane e fala com ela que ela faz eu falar com você. Às vezes eu olho, aí eu tô fazendo alguma coisa e depois eu esqueço que eu vi. Você já me conhece. Algumas pessoas, né? Então, se quiser falar comigo mesmo, ou liga para mim de vídeo, entendeu? Fala com a Daiane. Eu tô sempre aberto, né, para falar algo de Deus para você, e também sou aberto para ouvir algo de Deus da sua parte. Tá bom, irmão? Deus abençoe. Um abraço à igreja. Amo cada um de vocês. E que o Senhor ele possa dar um novo tempo, né? Uma nova etapa para que nós possamos estar juntos aí. Ou uma visita, não sei o que o Senhor tem pra gente. Espero fazer a vontade dEle. É isso que eu espero, né? Fazer aquilo que Ele me chamou para fazer, que é anunciar o Evangelho. Não importa se eu sou um missionário ou não. O importante é que, assim como Levi, eu disse sim, Senhor. E vou anunciá-lo enquanto eu puder. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Um beijo para vocês, um abraço. Que o Senhor fique com vocês. Glória a Deus. Deus abençoe a vida do nosso irmão William, nosso Mandai, as meninas. Que Deus possa cada vez mais prosperar a vida do servo do Senhor e continuá-lo usando poderosamente. Não vai ficar só nessa vez, por mais vezes nós ouviremos também o servo do Senhor trazendo mais
porção da palavra do Senhor. Agora, neste momento, nós vamos adorar o Senhor com mais louvor. Nossa irmã Amanda estará adorando ao Senhor. Amém? Cumprimento novamente a igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar a Deus com mais um hino. Tem ciúme de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Tem ciúme de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Teu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
Deus abençoe nossa irmã Amanda. Eu glorifico a Deus. Espero que você esteja bem no seu lar. Nós vamos orar neste momento em agradecimento ao Senhor. Quero pedir ao nosso irmão Washington. Ele estará fazendo esta oração. E logo após, nós estaremos dando a bênção apostólica. Amém? Nosso irmão Washington. Paz e graça, igreja, vamos agradecer ao Senhor. Ó Deus maravilhoso, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pela oportunidade de estar aqui na Tua presença, Pai. Leva o Teu amor, espalha Teus anjos, Senhor, em cada lar, cada pessoa que está assistindo esse culto, Senhor. Ó Deus, protege a nossa família, Senhor, protege nossos entes queridos, nossos irmãos, Senhor Deus, tudo para a honra e glória do Teu nome. Leva a Tua misericórdia, Senhor, à casa de cada um, ó Pai. Te pedimos e te engrandecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo, seja com a igreja de Cristo, não só hoje, mas para sempre. Você pode dar um amém? Amém. Deus abençoe os santos.